Existe uma característica que tem a roupagem de ser algo certo e até piedoso, mas que na verdade é um grande sabotador da real vida cristã e da verdadeira oportunidade de causar um grande impacto em prol do reino do Senhor Jesus. E nesse vídeo nós veremos como os descrentes tentam explorar os sentimentos dos cristãos para tentar colocar agendas e ideologias antibíblicas dentro das igrejas. Algumas vezes somos enganados por nossas próprias emoções e sentimentos. E às vezes pessoas com agendas progressistas antibíblicas tentam explorar as emoções e sentimentos de cristãos para fazê-los defender coisas que são contra a palavra de Deus. E Ellie Beth Stuckey, uma autora americana, recentemente escreveu um livro chamado Empatia Tóxica: Como Progressistas Exploram a Compaixão Cristã. E ouvir ela falando sobre esse tópico, que é o tópico principal do livro dela, esclareceu muitas das coisas que têm acontecido, as tantas áreas em que cristãos bem intencionados acabam sendo enganados por causa de uma falsa sensação de se colocar no lugar do outro. E a agenda progressista faz isso usando narrativas escorregadias para tentar fazer cristãos apoiarem aborto, definições antibíblicas de casamento e várias coisas do tipo. E ela resume assim: a empatia e a bondade não são sinônimos, nem empatia e compaixão. A bondade descreve como tratamos alguém, seja em palavras ou em ações. Compaixão significa sofrer com alguém que está passando por dificuldades. Tanto a bondade quanto a compaixão são componentes necessários do amor. Mas a empatia significa literalmente estar nos sentimentos de outra pessoa. A empatia por si só não é amorosa nem bondosa, é apenas uma emoção. O amor, por outro lado, é uma escolha consciente de buscar o bem para outra pessoa. E veja aqui que ela mostra que existem diferenças de conceitos que muitas vezes são intencionalmente confundidos para que descrentes façam exigências não bíblicas aos cristãos. E recentemente o termo empatia se tornou uma tendência. Mas veja que a definição de empatia não é de amor bíblico. E a Ellie continua dizendo assim: a confusão errônea de amor e empatia convenceu as massas de que, para sermos amorosos, devemos sentir o mesmo que elas. A empatia tóxica diz que não devemos apenas partilhar os seus sentimentos, mas também afirmar os seus sentimentos e escolhas como válidos, justificados e bons. Essa confusão não só nos tornou um povo moralmente perdido, mas também prejudicou as mesmas pessoas que os propagadores da empatia afirmavam estar ajudando, os verdadeiramente marginalizados e vulneráveis. Percebeu? No fim das contas, todo esse esforço só acaba prejudicando e ainda alienando cristãos do seu verdadeiro dever bíblico. E existem 4 coisas que cristãos precisam estar alertas, 4 coisas que cristãos precisam fazer e ter em mente para não cair nessa sabotagem moderna que tem acontecido. E a primeira delas é: cuidado com o sentimentalismo. Então, grave isso daqui. O único guia confiável é a palavra de Deus. Emoções e sentimentos são sim importantes porque Deus os criou. Deus nos fez com essas emoções e sentimentos. Mas eles não podem direcionar a nossa vida e a nossa convicção. Todo sentimento deve estar debaixo do senhorio de Cristo. E a armadilha do sentimentalismo terapêutico é atraente porque ela oferece uma forma de parecer alguém legal e descolado, apesar de ninguém mais usar essa palavra, mas você entendeu, sendo que, na verdade, essa pessoa está apenas concordando com tudo aquilo que as grandes corporações concordam. Em outras palavras, a pessoa está apenas concordando com tudo o que o mundo já concorda. E aqui está uma coisa séria. Os cristãos que se deixam levar pelo sentimentalismo, ao invés de se firmarem na palavra de Deus, acabam sendo levados pelos ventos de pressões culturais. Afinal, se eles estão sempre tentando parecer a pessoa mais legal, a pessoa mais gente boa, consequentemente, ela vai começar a ceder e a abrir mão daqueles pontos da escritura que são tão essenciais
e que ao mesmo tempo não são populares na cultura de hoje. Então, pessoas levadas pelo sentimentalismo, no momento que elas têm que fazer a escolha entre permanecer com convicções sólidas na palavra de Deus ou serem aceitas por este mundo, vão cair em ser aceitas pelo mundo. E a segunda coisa, aprenda a desafiar os seus sentimentos com a palavra de Deus. Pensa um pouco sobre o que te motiva a fazer o que você faz. A razão do porquê você faz elas é porque parece legal no momento, soa certo no momento, ou porque você tem uma profunda convicção a partir da palavra de Deus que é isso que você deveria fazer. Então, a partir da Bíblia, nós entendemos qual é a vontade de Deus para a nossa vida e como tomar decisões. Nós lemos o apóstolo Paulo dizendo que a vontade de Deus para a nossa vida é a nossa santificação. Portanto, no momento que nós vamos fazer decisões, sejam pequenas ou grandes, este princípio de buscarmos nos parecer com Cristo deve ser a primeira coisa que flora do nosso coração. Então, por exemplo, imagina que você vai assistir alguma série que parece legal, algumas pessoas te recomendaram. E, durante a história, você fica presa ali na narrativa. Então você nota que tem palavrões e celebração ao pecado naquela série. O que vai te guiar sobre o que você deve fazer naquele momento? A sua vontade de terminar e matar a curiosidade do que vai acontecer? Ou a sua fidelidade à palavra de Deus? E esse é um exemplo pequeno e que faz parte do nosso cotidiano, mas que conseguir ganhar essas pequenas batalhas de decisões em prol da santificação vai nos ajudar a conseguir vencer ainda mais quando forem questões mais sérias e mesmo quando a gente estiver na dúvida sobre o que fazer. Existem coisas que a gente pode se deparar que são difíceis de ter uma resposta inicial. Mas se nós já temos o hábito de buscar aquilo que vai nos fazer crescer em santificação e aquilo que é totalmente compatível com a palavra de Deus, então dessa forma, com a ajuda do Espírito Santo, nós tomaremos as decisões certas no futuro. Mas para isso nós precisamos começar hoje a desafiar as nossas emoções com a palavra de Deus, para que a Bíblia seja a nossa bússola e não os nossos sentimentos. E a terceira coisa, seja um filho de Issacar. 1 Crônicas 12 chama atenção por ser uma passagem que fala sobre as pessoas que faziam parte do exército do rei Davi e lista vários nomes. Mas de repente traz um esclarecimento sobre um grupo específico, os filhos ou descendentes de Issacar. E é dito que eles eram conhecedores da época. E na passagem fica claro que os filhos de Issacar não eram muitos. Eram apenas 200 homens, enquanto as outras tribos eram milhares de pessoas. Mas esses 200 entendiam a época e sabiam orientar acerca do que Israel deveria fazer. E há um tempo atrás eu ouvi uma pregação que era exatamente sobre isso e que o pastor aplicava esse texto aos tempos de hoje. E ele explicava o que significa ser o conhecedor da época. Nós precisamos aprender a entender em que época nós estamos vivendo e orientar a nossa vida nesse contexto a partir da palavra de Deus. Então, duas coisas são necessárias: entender a época que nós estamos e estarmos firmados na Bíblia. Porque as duas coisas andam de mãos dadas. Entender a época em que nós vivemos exige que nós estejamos firmados na Bíblia. Precisamos saber enxergar bem quais que são os problemas sendo enfrentados na nossa cultura e estarmos tão abalizados na palavra de Deus de forma a sabermos como reagir e como responder em face desses problemas. Os nossos pés devem estar tão firmados na rocha eterna que nós não seremos levados pela correnteza e saberemos ainda olhar além da tempestade para enxergar qual é a solução. E para isso nós precisamos aprender a domar a nossa língua e os nossos sentimentos para que nós não estejamos simplesmente falando aquelas coisas que soam certas, mas que no fim das contas podem ser danosas para o povo de Deus. Isso exige que a gente saiba recomendar livros certos para outras pessoas, que a gente saiba recomendar as pregações certas para outras pessoas, que a gente saiba quais pessoas ouvir e dessa forma, tendo essa sabedoria, esse tipo de discernimento dado por Deus, nós vamos conseguir olhar para a nossa época, ver o que é necessário, o que pessoas realmente precisam ouvir e assim nós devemos ter a coragem de proclamar essa verdade. E quarto, tenha coragem de ser diferente. E esse é um outro lado de conhecer os tempos, entender a situação e a prioridade atual.
Aqueles que se deixam levar pela narrativa dos progressistas nunca estão dispostos a saírem para a batalha real contra o mal, ou então criam batalhas contra os próprios crentes. Existe uma expressão que resume isso, que são socorristas que chegam a uma inundação munidos com um extintor de incêndio. Então, isso significa que elas não entendem o que realmente está acontecendo, então acabam não ajudando e, pior, algumas vezes atrapalham. Isso porque não é um sinal de coragem nem de fidelidade a Cristo defender algo que é consenso ou que não está relacionado às lutas que estão sendo travadas neste momento específico. Rapidinho, já o vídeo vai voltar. Mas antes eu queria compartilhar uma coisa com você. Você sabia que 64% de vocês que estão assistindo esse vídeo não são inscritos no canal? Pois é, você pode estar ajudando para que o YouTube esteja recomendando mais conteúdos como esse para mais pessoas, ajudando para que a palavra de Deus possa estar alcançando mais pessoas. Basta você dar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Tudo bem fácil, você vê aqui embaixo. Então, muito obrigada pela sua ajuda. E existe uma citação que eu já citei em outros vídeos, mas que ela é muito forte e importante, que diz assim: se eu professar com a mais alta voz e com a mais clara exposição cada porção da palavra de Deus, exceto precisamente aquele pequeno ponto que o mundo e o diabo estão atacando neste momento, não estou confessando a Cristo, por mais ousadamente que eu possa professá-lo. Onde a batalha é travada, ali a lealdade do soldado é provada. E permanecer firme em todo o frente de batalha, exceto nessa, é fuga e desgraça, se ele se recuar nesse ponto. Então, conheça os tempos e se pergunte: quais são as batalhas que estão sendo travadas na minha cultura, na minha época, no meu trabalho, na minha faculdade? E assim reflita: quais são as verdades bíblicas que estão sob ataque hoje? Você está defendendo essa verdade nesse fronte de batalha, ou você está indo para algum lugar aonde nem há uma batalha? Mas nós só teremos essa coragem de ir ao fronte de batalha real e lutarmos ali se nós estivermos dispostos a sermos vistos como diferentes. Pela palavra de Deus, nós entendemos que os cristãos são diferentes dos não cristãos. No momento em que o próprio Deus diz em Gênesis 3,15 que ele colocou inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Ou seja, existem dois grupos de pessoas que são diferentes e eles não podem ser misturados. Por isso, se nós entendermos que nós somos diferentes e nos alegrarmos com essas diferenças, nós vamos conseguir criar um impacto, porque dessa forma nós estaremos chamando as Raabes que ainda existem hoje. Raabe abriu mão da sua lealdade a Jericó para se tornar parte do povo de Israel. E da mesma forma, nós devemos ter a coragem de lutar as batalhas necessárias para que assim pessoas possam ver quão maravilhoso é ser parte da vitória do povo de Deus. E para isso é tão importante que nós não sejamos levados pelas várias narrativas que existem hoje em dia, usando palavras escorregadias como empatia para nos tentar fazer não entrar nos frontes de batalhas necessários. Nós precisamos ter a coragem de falar sobre assuntos necessários, mesmo quando algumas pessoas dizem que não é legal falar sobre isso. Nós precisamos ter a coragem de nos levantar pela verdade, ainda que muitas pessoas não concordem com ela, porque assim nós seremos corajosos. Ter o entendimento bíblico e correto sobre sentimentos e especificamente sobre amor e compaixão é uma coisa contracultural hoje em dia. E alguns meses atrás eu gravei um vídeo aqui no canal que falava sobre quando o amor é pecado. E nele nós exploramos uma pregação do Dr. Voddie Baucham, chamada Não Ameis o Mundo. E ali ele falava sobre qual é a abordagem do mundo em relação ao amor. Por exemplo, com ideologias de amor é amor. E explicou a forma como cristãos precisam entender o amor biblicamente. E a partir de 1 João, nós entendemos que em alguns momentos o objeto do amor em si é pecado, ou seja, amar algo que Deus claramente nos diz para não amar é pecado. Deus nos diz para não amar o mundo, 1 João 2,15, e ali se referindo ao sistema mundano. E à luz disso, nós vemos que as nossas emoções, elas precisam seguir as regras e os mandamentos colocados pelo próprio Deus,
porque biblicamente os nossos sentimentos e emoções não podem ser o guia regulador absoluto das nossas ações. Pelo contrário, o amor deve ser regido pela palavra de Deus. E é por isso que nós precisamos ter uma mente bíblica o bastante para não sermos tentados pela tentativa progressista de defender coisas que são antibíblicas, dizendo ser amor ao próximo. O verdadeiro amor é não acreditar em mentiras. O verdadeiro amor é dizer a verdade, ainda que doa. O verdadeiro amor é amar primeiro a Deus e deixar esse amor reger o nosso amor ao próximo. E é por isso que nós não podemos cair na exploração do sentimentalismo que usa termos bíblicos fora de contexto. Então, não caia na empatia tóxica. Esteja tão firme na palavra de Deus a ponto de não hesitar no momento que você precisar se levantar pela verdade. E se você quiser entender quais são 4 venenos que têm entrado nas igrejas cristãs hoje, clica nesse vídeo aqui que a gente fala mais sobre isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever e ativar o sininho. Com a graça de Deus, nos vemos na semana que vem.